Iniciativa Guardiã 2 da Palavra. Hoje, nosso debate é entre os grupos, as revolucionárias e o Zoma. O grupo da proposição é composto por Rayane, Fernanda e Beatriz Mello. O grupo da oposição é composto por Larissa, Ana e Sebastião. A moção em debate é: rejeita-se a Lei de Cotas para o ingresso ao ensino superior, número 12.711, de 29 de agosto de 2012. Para que nada atrapalhe a qualidade do discurso, orientamos ao público que evite se manifestar durante as apresentações. Caso haja questões sobre qualquer dúvida do debate, diga após o término do discurso. Esclarecimento sobre o tempo. Os 3 primeiros debatedores da proposição e da oposição têm um tempo de, no mínimo, 1 minuto e 30 segundos, e no máximo, 7 minutos para finalizar seu discurso. Caso contrário, o grupo perderá pontos. Chegando a 1 minuto, escutaremos o sinal de uma campainha. Isso significa que o grupo adversário poderá fazer intervenção. Quando chegar a 6 minutos, escutaremos o sinal de uma campainha. Isso significa que o grupo adversário não poderá mais fazer intervenção. Quando chegar a 6 minutos e 30 segundos, escutaremos o sinal de 2 campainhas. Isso significa que o debatedor terá apenas 30 segundos para finalizar seu discurso. Quando chegar a 7 minutos, escutaremos vários sinais da campainha. Isso significa que se encerrou o tempo do discurso. Sendo assim, o debatedor precisará finalizar sua fala. Na conclusão, o debatedor terá no mínimo 1 minuto e no máximo 4 minutos e 30 segundos. Lembre-se que nesse momento não há intervenções. Os 2 grupos estão preparados? Sim. Convidamos o primeiro debatedor da proposição, Rayane, para iniciar o debate apresentando seu discurso. Da proposição, estamos aqui hoje para defender que o sistema de cotas é falho, sim. Antes de iniciar meu discurso, irei esclarecer a moção em debate. Rejeita-se a lei de cotas para ingresso ao ensino superior. Bom, rejeitar é não aceitar. E sistema de cotas é um conjunto de regras que oferece a um grupo oportunidades diferentes. Tais essas oportunidades seriam a reserva de 50% das vagas para negros, pardos e índios, e também os, digamos, pobres, de renda até 1,5 salário e que frequentou escolas públicas. Agora, apresentarei a base estrutural de meu grupo. Eu, como primeira debatedora, irei trazer 3 pontos. Primeiro, irei apresentar a contradição da Lei de Cotas com a Constituição Federal. Segundo, o que se ganha quando se rejeita esse sistema. E terceiro, a tão fraudada autodeclaração desse sistema. Fernanda, como segunda debatedora, irá aprofundar as cotas raciais e sociais, exaltando assim a solução que apoiaremos. Logo, Beatriz voltará refutando e aprofundando as argumentações. E, finalmente, retornarei ao púlpito para encerrar a participação de meu grupo, apresentando assim a conclusão. Bom, apresentações feitas, darei agora início ao meu discurso. Senhoras e senhores, o sistema de cotas é falho, é ineficaz. Bom, apresentarei a incoerência da Lei de Cotas com a Constituição Federal. De acordo com a Constituição Federal, no artigo 5º, que afirma que todos temos os mesmos direitos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E o que a Lei de Cotas faz, senhores? Justamente o oposto. Ela faz a distinção entre os candidatos. Uma lei totalmente contraditória com a outra. Distinção feita, senhores, em base de características. Como, senhores? Como iremos possuir uma evolução assim, se as próprias leis se contradizem, se propondo a fechar nossos olhos? Segundo ponto que gostaria de evidenciar aos senhores é o que ganharíamos com a rejeição dessa lei. A resposta? Sim. Digo a vocês. Rejeitem esse sistema ilusório chamado cotas e liberem 100% das vagas para todos e deixem que reine o esforço, a dedicação e a capacidade para se obter um resultado qualificado. Por isso, reforço, precisamos abrir nossos olhos e não fechá-los. Não é desculpa de sua origem tal dívida histórica. Não, senhores, por favor, não se prendam em uma corrente que só exalta dor e sofrimento.
Se tal lei busca igualdade, que então nos proporcione soluções qualificadas. Não adianta solucionar uma discriminação da sociedade impondo outra. Não adianta se varrer tudo para debaixo do tapete. Senhores, pensem um pouquinho. Se continuarmos excluindo ou diferenciando esses tipos de característica, nunca, senhores, nunca iremos possuir uma igualdade perante a todos. Outro ponto que irei citar é a grande, e diria que a principal falha de execução desse sistema, a autodeclaração, que nada mais é do que uma informação obrigatória exposta durante a inscrição para a disputa. Está lá a pergunta: me considero negro, pardo, branco ou índio? E basta uma bolinha preenchida para se receber esse benefício. E é nessa fragilidade do sistema que as fraudes acontecem. Bom, só se caso se inventar um aparelho que medisse a quantidade de melanina dos candidatos. Um melaninômetro, talvez? Bom, trago até um exemplo dessa grande falha de cotas. Uma universidade gaúcha se revolucionou com o ato de um grande grupo de negros, que, aliás, eram contra o sistema de cotas. Pois, através da revolta por estarem sendo sujeitos a fraudes, fizeram um levantamento de possíveis fraudadores. Resultando assim, 4.000 possíveis fraudadores ingressados nessa universidade, senhores. Vendo, senhores, que a verificação desse sistema, bom, é 100% eficaz, né? Portanto, senhoras e senhores, como podem se apoiar uma lei com inúmeras falhas? Como podem fechar os olhos para a realidade e se sujeitarem a algo tão medíocre? Chega de falsas soluções. Assim como aprender a discriminar, também podem aprender a amar. Precisa-se de um basta nessa situação. E nós, proposição, viemos aqui dar o pontapé inicial. E quem sabe a oposição, até auxiliá-los. Assim, encerro com a seguinte e profunda afirmação: somente quando a sociedade se livrar do preconceito, bom, aí sim, teremos um mundo livre de injustiças sociais. Muito obrigada. 100% das vagas nas universidades, o que se ganha nas cotas são 100%. Calma. São 100% que as pessoas ganham de vagas na universidade, sem cotas. Porém, o todos da proposição significa todos de classe alta e de classe média. Eles estão excluindo os de classe oprimida. E esse é o real objetivo das cotas: trazer a igualdade para que essas pessoas de classe oprimida possam ter as mesmas oportunidades que essas de classe alta e de classe média sempre tiveram. Também falaram em questão da igualdade. Se vocês precisam argumentar através da lei, então vamos lá. Além de dizer que todos somos iguais perante a lei, a justiça brasileira possui como um de seus princípios a equidade, ou seja, tratando com desigualdade os desiguais e dando para cada um o que é seu. As pessoas de classe oprimida, as pessoas de classe alta e média estão aqui, ou seja, a própria lei diz que se há desigualdade, devemos trazer algo para que haja a igualdade. Este algo citado se chama cotas. Eles falaram também em questão das fraudes. Falaram que esse sistema não é 100% eficaz. Sabemos que para conseguir um sistema que é 100% eficaz é muito difícil. Não estamos abolindo que cotas não têm as suas falhas, que é a minoria. Mas se é para falar em questão de fraudes, então, futebol tem fraude, vamos acabar com o futebol. Política tem fraude, vamos acabar com a política também. Não dá para acabar com alguma coisa por conta de um mínimo detalhe. É com muito orgulho que dou início à participação dos homens, que significa caminho certo. Nesse debate, defender com garras e dentes a nossa tese. Somos a favor da lei de cotas. E vamos mostrar os porquês. Eu, como primeira debatedora, vou trazer como argumento que as cotas são necessárias para igualar a oportunidade. A segunda debatedora vai falar sobre a dívida histórica dos negros. Aristóteles, importante filósofo grego, dizia: devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Esse é o princípio da lei de cotas. As cotas sociais apresentam de maneira escandalosa os motivos para sua própria existência. O abismo existente entre as escolas particulares e públicas do ensino básico fornecem claramente oportunidades distintas a estudantes de classe social diferente. O estudante pobre
família que luta para sobreviver, não tem como concorrer com frequentou as melhores escolas a vida toda. Foi bem alimentado, sendo vida cultural intensa. Eles são desiguais. Portanto, não dá para falar em meritocracia. Quando as pessoas que disputam uma vaga na universidade, por exemplo, não partem do mesmo patamar. Bom, como já sabemos, são praticamente 6 anos de lei de cotas. E por acaso, está 50% a 50% em universidades? Por acaso, desde esses 6 anos, a desigualdade deixou de existir? Se ela é tão eficaz assim, 6 anos já não seria o suficiente? Ou precisa de mais quantos anos? Não, senhoras e senhores, não dá para resolver um problema em 6 anos. É uma dívida histórica. Não é uma coisa que é resolvida assim. Tem um processo para isso. Pense no jovem pobre, que mora na periferia. Sua mãe trabalha durante longas horas. Ele precisa estudar na escola. E quando em casa, fazer comida e cuidar de seus irmãos. Por questão financeira ou de localização, o uso da internet nas favelas é um privilégio do povo. E as pessoas que conseguem acesso, a qualidade é péssima, segundo o site G1. As bibliotecas geralmente estão localizadas no centro da cidade e afastadas das periferias. História bem diferente das pessoas de classe média e alta, que têm disponibilidade de tempo, de acesso à internet e têm condição para poder pagar um curso à parte para se preparar para esses vestibulares. Coisas que privilégios muitos privilégios que os pobres não têm. E aí eu pergunto a vocês, eles tiveram as mesmas oportunidades? Eles terão as mesmas chances de entrarem numa universidade diante de tais diferenças? Não, eles não terão as mesmas chances. E o motivo é óbvio, a desigualdade que há entre essas pessoas. E as cotas, senhoras e senhores, veio mudar isso. E ela tem atingido o seu objetivo. Segundo o site G1, 63,99% dos alunos de escola pública e de renda per capita de um salário e meio entraram nas universidades como auxílio das cotas em 2017. Antes das cotas, esse número era de somente 30% de toda a população brasileira. Ou seja, sem cotas, desigualdade. Com cotas, igualdade. Agora acerca dos deficientes. Quando tratamos de outro fator que abrange a lei de cotas, podemos de cara ver um grupo socialmente excluído da sociedade, os deficientes. Eles são discriminados pela maioria da população e são considerados incapazes. A partir daí surge a discriminação. Essas pessoas precisam de um apoio que se chama cotas. Pense no jovem pobre de escola pública e deficiente versus o jovem de classe alta que estudou a vida inteira em escola particular e sem deficiência. E agora eu pergunto a vocês, há igualdade das pessoas? Não, obrigada. É óbvio, é evidente que não. Graças às cotas, 1.500 deficientes conseguiram entrar nas universidades, segundo o site UOL.com, provando dessa forma a sua eficácia. Portanto, senhoras e senhores, somos a favor das cotas sociais, pois elas dão direito de igualdade aos alunos de escola pública, os de baixa renda e os deficientes. Agora deixo uma reflexão a vocês e também uma pergunta. Vamos tirar a única oportunidade que essas pessoas de classe oprimida estão tendo ou vamos continuar com esse sistema que está garantindo a inclusão de tais pessoas? Obrigada. Curso mais sensível, né? Sentimental. Mas vamos lá. Senhores, são 6 anos trabalhando nessa tentativa. E olha a igualdade reinando. Olha, 50% a 50%. Olha a mesma quantidade de negros e brancos na mesma faculdade. Quanta hipocrisia. Se perderam 6 anos em cotas, já é hora de olhar e repensar. Já é hora de repensar essa proposta, senhores. Porém, parem de ser hipócritas. Vocês querem resolver preconceito com preconceito? É isso mesmo? Outra questão, as cotas para deficientes é apenas para recursos de trabalhos em empresas. Não cabe a vocês abrirem a moção, pois estamos discutindo o ingresso nas universidades. Senhores, é com grande orgulho que retorno Ponto esse de formação. Pois não? Então você acha que uma pessoa que tem deficiência, que não tem tanta capacidade, que não tem tanto acesso à universidade, então elas têm que ser excluídas da sociedade cada vez mais? Não, excluídas não. Que todas as provas sejam ao nível deles, que eles adaptem as provas. Por exemplo, um cego, ele é deficiente, o Enem tem a
prova do Enem é em Libras, por acaso? Acho que não, né? Então, já que se é para resolver o problema de desigualdade, que seja abrangendo a todos. Senhoras e senhores, é com grande orgulho que retorno a esse púlpito. Mas hoje, com a missão de rejeitar as cotas ao ensino superior. Eu, como segunda debatedora, trago a vocês uma linha de raciocínio que abrange as questões racial e social. Antes de tudo, quero deixar claro que não estamos afirmando que não existe desigualdade e racismo no país. Estamos afirmando que a lei de cotas é ineficaz para esse problema. Das modalidades de cotas criadas, as principais são para negros e para índios. Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento sabe que desde a descoberta do Brasil, essas duas categorias sempre foram alvos de perseguições e atrocidades. Basta que se leia o mais básico livro de história para que se constate a intolerância secular contra esses grupos. Porém, não é com tal sistema ingênuo que o governo colocará fim a essa segregação ainda hoje existente. A lei de cotas está em vigor há praticamente 6 anos. Aproximadamente 54% dos brasileiros são negros e pardos. E se analisarmos, de acordo com o site Rede Brasil Atual, 64% dos desempregados são negros. De acordo com o site Justificando, de 99% dos homens mortos em crimes violentos, 76,2% são negros. Estatísticas também indicam que de toda a população carcerária brasileira, 61% são negros. Pesquisas essas, meus caros, todas realizadas em 2017. Aí a oposição, juntamente com o governo, tem a cara de pau de afirmar que as cotas são para reduzir desigualdade e racismo no país. Se em 6 anos essa medida não foi eficaz, estão esperando o quê? Para abrirem os olhos para a realidade e enxergarem que as cotas só atrasam a real solução? É bem mais amplo do que pensamos. Não podemos reduzir todo esse problema em cotas. Não é o caminho adequado, visto que já são 6 anos de tentativa. Repito, senhores, 6 longos anos. Percebem? É uma lei falha. Aliás, mais uma lei falha. O critério para se concorrer a uma vaga de cotas, a se concorrer pelo sistema de cotas atualmente, permite que filhos de empresários, advogados, pagodeiros famosos, pelo fato de serem negros, possam ser aceitos em universidades públicas, o que certamente não condiz com os conceitos da sociedade de justiça e igualdade, não é mesmo? É preciso que sejam distribuídas oportunidades a quem realmente precisa delas, senhores. O site GGN apresenta o depoimento de uma jovem negra aprovada na FUVEST. Ela rejeita as cotas sociais porque diz que essa medida dá a entender que os negros não têm capacidade de entrarem na universidade por eles mesmos. Ou seja, senhores, os índios e negros não precisam de cotas, precisam ser tratados com dignidade. Nada de cotas, nada de ilusão, nada de medidas provisórias. A solução para a desigualdade social é a educação... Ponto de formação. Não, obrigada. Sim, meus caros, a solução é igualar o ensino público ao privado. Aí sim eu quero ver. Aí sim, todos terão as mesmas oportunidades. Quando o ensino público deixar de ser vergonhoso como é e obter credibilidade, eu quero ver os filhinhos de papai dominarem tudo. Mas essa é uma briga que aparentemente só nós da proposição queremos comprar, enquanto os demais cruzam os braços e agem como covardes, se escondendo atrás do vitimismo. Quem criou o sistema de cotas não quis solucionar o problema, quis apenas gerar mais conflito entre pessoas, disseminar o ódio entre brancos e negros. E a quem interessa um povo dividido, senhores? Já não sabem a resposta? Rico cada vez mais rico e pobre cada vez mais pobre. E vamos pular carnaval e jogar futebol. Brasil! E a solução para o racismo? Bom, isso só cabe a essa sociedade nojenta e hipócrita. Vivemos em um país onde muitos têm poucos e poucos têm muito. Fazemos parte de uma sociedade nojenta, na qual moradores de rua morrem de fome e de frio, enquanto os ricos escolhem qual carro querem usar. Chega disso, chega de hipocrisia. Seria um prazer continuar a aula de realidade moral, senhores, mas infelizmente meu tempo é limitado. Portanto, encerro minha participação com a citação de Martin Luther King. Eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados pela sua personalidade, não pela cor de sua pele. Muito obrigada. Do grupo
Zama e, primeiramente, eu gostaria de refutar o grupo adversário. De fato, esse seria o ideal, melhorar a educação de ensino. Porém, transformar levaria uma consideração do tamanho do Brasil. E também a falta de interesse dos políticos, aliado à falta de comprometimento dos nossos governantes, isso levaria a várias décadas. Estamos muito longe de começar a mudança, quanto mais concretizá-la. Segundo o site do IBGE, levaria 335 anos para igualitar a educação de escola pública. Dando início ao meu argumento agora. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 8% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Experimenta nascer preto na favela para você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. 52% da população brasileira é negra. Mesmo sendo maioria da população brasileira, são minoria nas universidades. E por quê? No Brasil, foram 345 anos de escravidão. População negra escravizada para enriquecer a branca. No pós-abolição, não houve medida de inclusão. Ponto de informação? Sim. Você não acha melhor investir em uma solução que irá definitivamente revolucionar, em vez de investir em um tapa-buracos? Obrigada. Você poderia repetir a pergunta, por favor? Você não acha melhor passar tempo investindo em uma solução que irá definitivamente revolucionar, em vez de investir em um tapa-buracos? Momento. Bom, por que ficar pensando em alguma coisa que nem é certeza, se temos aqui, escancarado na nossa frente, as cotas, que vem mostrando o resultado? Não, obrigado. Continuando o meu argumento. No pós-abolição, para a população negra, não se criou um mecanismo de inclusão. Das senzalas, fomos para as favelas. Se hoje a maioria da população negra é pobre e oprimida, é por conta dessa herança escravocrata e por falta da criação desses mecanismos. As cotas raciais são fatores de correção de desigualdades históricas. Elas precisam existir justamente porque a sociedade é excludente e injusta para com a população negra. Falemos de chances, mas aviso. Não existe igualdade para quem tem que correr atrás de quase 400 anos de prejuízo. É necessário conhecer a história do Brasil para entender que certas medidas são justas e necessárias. Antes da criação das cotas, o acesso ao ensino superior era um privilégio exclusivo para pessoas brancas e com alto poder aquisitivo. Realidade muito diferente da maioria da população negra, que sempre precisou trabalhar desde muito cedo. Milhares de mulheres negras tiveram tantas oportunidades quanto Maria Ribeiro, de 39 anos, moradora do interior do Rio de Janeiro, que começou a trabalhar com 9 anos de idade como empregada doméstica. O Estado não garantiu seu direito à educação. A patroa colocava um banquinho para que ela alcançasse a pia e lavasse a louça enquanto os filhos da patroa estudavam, viajavam e comiam bem. Negros com esses mesmos privilégios, negros na faculdade, senhoras e senhores, isso era uma utopia, uma raridade. Após a adoção do sistema de cotas pelas universidades estaduais e federais, a porcentagem de pardos que cursam ou concluíram o ensino superior no Brasil subiu de 2,2% para 11% e de 1,8% para 8% de negros. Os números são tímidos, mas significativos. Cotas raciais, sim, porque esse país possui uma dívida histórica para com a população negra.
Dizer-se antirracista e ser contra as cotas é, no mínimo, uma contradição cognitiva e, no máximo, racismo. Experimenta nascer preto e pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim para encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Vou começar refutando tudo aquilo que os meus adversários disseram nos dois discursos. Não estamos ignorando a falta de oportunidade. Sabemos que a lei de cotas não foi criada em vão, mas o que queremos dizer é que precisamos seguir em frente. A lei de cotas está em vigor por 6 anos. Quanto tempo teremos que nos apoiar nessa lei? Por quanto tempo teremos que nos contentar com o pouco que nós temos? Todos nós sabemos que a resolução do problema neste contexto, no contexto de ingresso a faculdades, é a educação. Infelizmente, as cotas não contribuem para a melhoria do ensino de maneira direta, ou seja, não contribuem com a resolução do problema. Sabemos que os negros sofrem. Não estamos ignorando a discriminação, só estamos dizendo que as cotas não recompensam de maneira completa tudo o que eles passaram. Precisamos de planos que garantam a total integração dos negros na nossa sociedade. Agora, iniciando meu discurso. Senhoras e senhores, o grupo da proposição veio para honrar a luta de um povo que clama por igualdade. As cotas são uma esmola dada pelo governo, ou seja, ao invés de realmente recompensar de maneira digna a escravidão do passado, a discriminação do presente e dar chance aos marginalizados, serve somente para disfarçar a desigualdade na educação. Durante pesquisas para defender o meu posicionamento neste debate, relato a vocês que a mais frequente justificativa da lei de cotas no ensino superior é o desejo de acabar com a falta de oportunidades para essa porcentagem de pessoas desfavorecidas. E, observando de maneira superficial, a gente até pode chegar a essa conclusão. Mas nós trouxemos no dia de hoje argumentos que provam que as cotas não integram de maneira eficaz os desfavorecidos da nossa sociedade. Por exemplo, as cotas raciais trazem à tona e apoiam tudo o que há tanto tempo o povo negro tem lutado contra. O que Martin Luther King, um dos grandes representantes do povo negro, pregou em toda a sua história: a segregação. Não precisamos de um Estado que reforce ainda mais a discriminação no nosso país. Nós, o grupo da proposição, resistimos sim ao sistema de cotas. A inconstitucionalidade na lei, a maquiagem na educação e o reforço do preconceito nas universidades são a prova de que, mesmo que temporariamente, as cotas não trarão um aumento significativo na nossa educação. O que mais intriga é que a lei de cotas não foi sancionada como parte de um plano para melhorar a educação, que a torna um tapa-buracos da rede de ensino. A questão é que, para que haja resolução dos problemas, seria preciso a melhoria na educação pública. É dessa maneira que a gente dá chance a todos que não têm acesso a uma faculdade digna ingressar na faculdade. Ponto de informação. Sim. Você disse sim. Por quanto tempo nós vamos apoiar as cotas? Mais de 4 anos, pois mais 4 anos, pois em 2022 a lei vai ser reavaliada para ver se ela está sendo realmente eficaz. E ela vem sendo eficaz. Ok. Não, ela não tem sido eficaz. Como nós apresentamos através dos nossos argumentos, ela possui fraudes, a autodeclaração é uma delas. E como nós temos visto, se em 6 anos em que a lei entrou em vigor e ainda assim a gente não consegue ver resultado significativo, gente, contra a desigualdade, então em 4 anos, muito menos. Não é só o grupo da proposição que percebe isso. Só basta pensar de maneira lógica para chegar na raiz do problema. E a raiz do problema é a educação. Se simplesmente nos conformarmos e nos apoiarmos numa lei que não pode integrar, repetindo, completamente essas pessoas desfavorecidas, não estaremos lutando contra a desigualdade. Estaremos mascarando a atual situação do Brasil. Falta bom senso, excede ignorância, sobra preconceito e falta força de vontade. Senhores, assim como pessoas, as oportunidades devem ser abraçadas. A discriminação não pode oprimir um povo guerreiro. Senhores, a cada dia se torna mais distante e menos real o sonho do povo brasileiro em relação à igualdade.
Temos duas opções: cruzar os braços e deixar que tudo se resolva com o tempo, ou sair à luta e realmente mudar a realidade e história do Brasil. Muito obrigada. Agora, eu começarei a fazer a refutação do grupo adversário. Eles falaram que as cotas levam à discriminação racial. Existe uma coisa que não te disseram na escola: a discriminação existe e precisa ser colocada em pauta. Enquanto mais colocam a sujeira embaixo do tapete, essa imundícia chamada discriminação acontece. Devemos trazer o problema à tona para aí então poder ser resolvido. No primeiro argumento, a Rayane também destacou a questão das fraudes. Com relação às fraudes, as medidas já estão sendo tomadas. Apesar dos números ser quase nulo, que somando o total dá de 542 pessoas que fraudaram num país igual ao Brasil, que tem muitas pessoas, é muito baixo. As medidas que estão sendo tomadas é basicamente uma entrevista presencial com o candidato à vaga, para então decretar se ele realmente atende aos requisitos, sendo dessa forma uma maneira de erradicar essas pessoas de má índole. No segundo argumento, a Fernanda trouxe a questão não tanto das cotas, mas sim reforçar a educação. É um grande erro pensar que o campo das políticas democráticas, os avanços que não produzem por etapas sequenciais. Primeiro melhor a educação, depois a democratização nas universidades. Ambos são desafios que são urgentes e precisam ser assumidos enfaticamente, de uma forma simultânea. E até uma questão que precisa ser debatida, até porque para ter o melhoramento da educação, antes é preciso incluir todos nela. Outra informação? Pode falar. Primeiro, com as cotas vocês estão excluindo muitas pessoas. Segundo, a partir do momento em que se ficar pensando em quanto tempo vai levar para resolver um problema e não fazer nada, a situação só vai piorar. E vocês estão sendo, no mínimo, hipócritas ao usar o sentimentalismo para tratar desse tal problema. Senhoras e senhores, ela falou que a gente está excluindo pessoas. Como estamos excluindo pessoas se a gente está pensando em políticas para incluir essas pessoas na sociedade? Como estamos falando que estamos excluindo essas pessoas? Ou seja, eles que estão pensando de uma forma que estão excluindo essas pessoas. Por causa que eles não estão sendo a favor da lei de cotas. Cotas é para incluir pessoas nas universidades. Ou seja, se é para incluir, quer dizer que elas já estão excluídas. Então, ela só veio para ajudar a colocar essas pessoas novamente nas universidades. Agora, darei início ao aprofundamento dos argumentos do meu grupo. Aprofundando o que foi dito pela debatedora Larissa, pessoas deficientes são postas à margem da sociedade por conta de sua deficiência. Sofrem discriminação constantes, são tidas como incapazes. Em uma sociedade onde as pessoas são excluídas pelo simples fato de terem uma deficiência física, auditiva, visual ou intelectual, não podemos considerar de forma alguma que há igualdade. As portas sempre estão fechando para essas pessoas, e as cotas são como um molho de chave, sendo a melhor solução que vai dar novamente oportunidade para essas pessoas serem inclusas nas universidades. Outro grupo que foi adotado pelas cotas são os alunos de escola pública. Não dá para comparar um aluno que tem o básico na sua formação com uma pessoa que sempre teve as plenas condições de estar em uma universidade. Não há como dizer que há igualdade, sendo que existe um abismo entre eles. É a mesma coisa que se dissessem que 3 tivesse o mesmo valor que 1. Outro aspecto que a lei de cotas abrange são as pessoas de renda per capita de um salário mínimo e meio. Essas pessoas são a parte mais fragilizada da sociedade, vivem com o mínimo e ainda por cima a classe opressora exclui-os cada vez mais da sociedade. Agora, aprofundando o que foi dito pela debatedora Ana, onde ela ressalta a dívida histórica. Eu nasci na comunidade, minha avó é quilombola, minha inspiração, minha força vem dos palmares. Sou negro, sou pardo, sou quilombola. Eu sou branco e vim falar pelos povos oprimidos. O sangue que corre nas veias são de sofrimento e discriminação de uma sociedade que só resta opressão. Da cultura massacrada, os europeus viram inspiração. Enquanto o filho do playboy ganha canudo de formação, o cano do fuzil passa mais um irmão. Enquanto a boneca compra roupa de marca na TV, o pobre passa fome e ninguém vê. E não venha me dizer que isso é vitimismo. Sai pra lá com o seu racismo. A favela vira ponto turístico, fora dela só espaço na novela. É da opressão que vem a força para lutar pela revolução. Vamos juntos, você também pode lutar, porque o preto pobre veio para revolucionar. E a voz de quem sofre opressão não vai se calar. O caminho para a igualdade, só as cotas vão revolucionar. Da favela
Favela não é senzala, cota não é esmola, e as nossas diferenças não podem nos separar. Muito obrigado. Aqui apresentamos argumentos sólidos e bem fundamentados que comprovam o que defendemos com tanto orgulho: as cotas. Provamos que cotas traz igualdade de oportunidades e também provamos que sem cotas não tem igualdade. Mostramos que o sistema de cotas é um modo de compensar as faltas de oportunidades e os danos causados aos negros e índios, as quais foram historicamente desfavorecidos. Provamos, senhoras e senhores, provamos o que estamos defendendo. O grupo da proposição foi falho quando trouxe como solução a melhora do ensino básico, pois, como já dissemos, segundo o IBGE, levaria 335 anos para que a educação de escola pública fosse igualada com a educação de escola particular. 335 anos! Ou seja, seria o mesmo que cruzarmos os braços e não fazermos absolutamente nada. É muito fácil falar, vamos melhorar a educação, mas difícil mesmo é colocar em prática. Também fizeram o seguinte questionamento: vamos cruzar os braços? Claro que não. Estamos de braços abertos para as cotas, que é a melhor solução existente até hoje. Não estamos fundamentando nossos argumentos em suposições, como a proposição, que nem sabe se sua tese vai funcionar. Nós, oposição, provamos que cotas já está atingindo seu objetivo. O sistema de cotas é uma ação afirmativa criada a partir de muita luta, estudo e entendimento histórico, para que a proposição, por conta de minúsculas fragilidades, ache que possa ser contra esse sistema, que tem como objetivo somente fazer o bem às pessoas de classe oprimida. Ser contra as cotas é ser contra a inclusão dessas pessoas na sociedade, é ser discriminatório. Cotas é o remédio para essa população ferida. Se a proposição quer tirar esse remédio, como haverá cura? Se você é contra cotas sociais, irei respeitá-lo. Mas vivencie um mês numa típica escola pública. Caso seja contra as cotas raciais, novamente irei respeitá-lo, mas gostaria que visitasse algumas favelas e cadeias. Talvez não mude de opinião, mas certamente sairá menos convicto de seus posicionamentos. De certo, e meio a condomínios, bares e drinks sofisticados, não há razão para as cotas. Mas olhando das favelas, das escolas públicas e das cadeias, as cotas fazem todo o sentido. Somos a favor das cotas, somos a favor da igualdade de direito, do povo pobre, que foi excluído pela sociedade, das ocas, favelas, senzalas. Somos a voz dos oprimidos, somos a revolução que a passos curtos andamos para uma grande mudança. O chão que você pisa hoje foi construído na base de muito sangue e discriminação. Cotas não é privilégio, cotas é obrigação. Obrigada. Para solucionar algo e não fazer nada, continuaremos fazendo parte desse vergonhoso país e desse lixo de sociedade. Meus caros, é com honra e orgulho que me reapresento nesse púlpito para evidenciar a última participação da proposição nesse debate. Temos o orgulho de exaltar e de apoiar a rejeição desse sistema totalmente ilusório e ineficaz, visto que com argumentos concretos conseguimos passar uma aula de conscientização desse sistema para todos e fazer com que vocês, caros jurados, se questionem sobre tal assunto, pois temos a certeza que a solução não é discriminar, e sim oferecer a mesma oportunidade para todos. Essa sim é a qualificada solução. Isso foi altamente exaltado e apresentado por meu grupo. A proposição, senhoras e senhores, em argumentos totalmente ricos, levantou os aspectos das leis contraditórias, utilizada apenas para fechar nossos olhos. A questão dos méritos de se rejeitar essa lei, pois só assim poderemos ser qualificados por nosso próprio esforço. Esse sistema é falho, e o que prova isso são os exemplos das grandes fraudes nas autodeclarações, visto que a grande solução para se obter uma sociedade igualitária seria o investimento na base estrutural de ensino, e não em uma lei desqualificada. Meus caros, essa lei é tão ineficaz, tão mal pensada, tão mal formulada, que existe uma falha em seu próprio nome, pois raça é um termo discriminatório criado pelo homem. O certo seria cotas étnicas, as características, senhoras e senhores, e não uma palavra que remete à própria discriminação em si. Assim, como é folclore se dizer que um ovo de casca marrom tem mais nutrientes, mais energia que um ovo de casca branca, é folclore, senhoras e senhores, se dizer que uma pessoa de pele branca é mais inteligente que uma pessoa de pele escura. O que muda é o externo, a aparência, pois por dentro não há diferenças.
pois são características diferentes recebendo o ensino em escolas diferentes. Senhoras e senhores, os brancos são capazes, os negros são capazes, os índios são capazes. Vamos banir do formulário da inscrição a autodeclaração, que é um chamariz para as pessoas que não são tão éticas assim. Não podemos deixar que a lei rebaixe a capacidade dessas pessoas. Enfim, concluímos que a capacidade de alguém não está em sua cor de pele, em sua altura ou em sua posição social, pois preconceito, senhoras e senhores, é um fardo que nos prende ao passado, ameaça o futuro e torna o presente inacessível. Viva a exaltação dos oprimidos! Diga sim para uma evolução igualitária e diga não, senhoras e senhores, ao ilusório sistema de cotas. Muito obrigada. E a gente pretende fazer simplesmente uma singela homenagem e sinceros agradecimentos mesmo pelo empenho, pelo comprometimento, pelo esforço, pela dedicação e pelo excelente desempenho, independente se chegou ou não no terceiro, no quarto, no primeiro ou no segundo. Nós gostaríamos de chamar alguns alunos que, assim, a mim e ao Kleber, né, surpreenderam e muito. Então, um agradecimento especialmente para esses jovens destaques. Gostaríamos que a nossa diretora homenageasse como um destaque na nossa letiva o nosso querido e amado Wesley Richard da Silva. Uma princesa que também se destacou e nos orgulhou demais da conta. Por favor, Mariana, entregue essa singela homenagem para nossa querida princesa Rayane Teixeira Pátria. Um outro menino que veio e nos surpreendeu, deixou a gente do começo ao fim dos gladiadores assim, muito surpresos e orgulhosos. Vem aqui, Victor Alexandre de Moraes. Eu falo Vitor, então gaguejei aqui. Temos ainda dois grandes destaques que nos surpreenderam pela espontaneidade, pelo comprometimento. Está aqui todo sábado, dando a maior força para a Cedebra, participando dos nossos debates, nos gladiadores, né? Não teve a felicidade de ser pontuada nas primeiras. Vem aqui junto com a gente, Karina Stephanie Souza Carvalho, por favor. Debatedor que é incansável e aí vem se superando a cada edição. Aos sábados também bate ponto aqui na Cedebra, vem de fora, viaja todo sábado. Vem aqui Miguel Pontes dos Santos. Eu vou retomar uma frase que nós temos usado. Como já foi dito, vou repetir agora para vocês. Não queremos os fortes, nem os fracos. Queremos os ousados. Então, na 8ª edição, nós queremos mais ousadia e mais vocês com a gente, tá? Obrigada. Gente,
edição dos Gladiadores da Palavra. E em terceiro lugar, a disputa que ocorreu semana passada entre a proposição, o grupo dos veteranos Ítalo e Nathalie, contra a oposição, o grupo 1, 2, 3, que é composto pelo Victor, o Miguel e o Nicolas. Na moção, apoia-se o antinatalismo. E o grupo vencedor é o 1, 2, 3! Victor, o número 1, pode vir. Chega mais, Miguel, o número 2. E o Nicolas, o número 3. O mais pontuado, com 44 pontos. Ele, o primeirão, o número 1, Victor Alexandre. Como vocês puderam presenciar, aconteceu uma disputa acirradíssima entre as revolucionárias e a Zuma, que trouxeram muitas informações, espalharam muitas pulgas, colocaram muitas moscas em nossas sopas, desconstruíram muitas opiniões, ou seja, promoveram um verdadeiro debate. Esse deve ser o objetivo de todo e qualquer debate. Refletir sobre opiniões já formadas, mas que de repente pouco analisadas. Então, senhoras e senhores, em segundo lugar, com 3.424 pontos, chamamos aqui o grupo das revolucionárias Rayane. Com 915 pontos, é ela, a terceirão, a Fernanda Ferraz. E finalmente, em primeiro lugar, com 3.519 pontos, o Zuma.
Antônio Kleber, não precisamos dizer o quanto essa eletiva nos proporciona prazer e orgulho. Parabéns a todos os gladiadores, parabéns a todos que participaram da 7ª edição e que venham a 8ª. Esperamos vocês. Um grande beijo. Os professores todos, os gladiadores, gestores, professores, por favor, uma pose oficial para a nossa eletiva, por gentileza. Professores, gestores,